Olá! Hoje vou ensinar a fazer essa linda capa de caderno A6 revestida com tecido. Nós vamos começar aqui com o tecido, a laminação, porque esse tecido, ele desfia muito, então vai ser melhor trabalhar com ele laminado. Você enrola o tecido. Aqui eu tenho a cola PVA branca, a cola que eu gosto de usar é a Cascorés Extra. Você deixa o seu rolinho bem carregado de cola. Aqui eu tô usando um papel sulfite. Nós vamos prender as 4 pontas para que o papel não saia do lugar, fique firme. E agora a gente começa a passar a cola com o rolinho. Você percebe que conforme o papel vai umedecendo, ele vai enrolando, vai envergando. Então, a gente passa a cola um pouquinho mais rápido e vamos já colocar o tecido. Colocamos aqui logo embaixo e fazemos movimentos para os lados. Vamos passando a mão para evitar que tenha alguma bolha ou enrugadinho. E também, se a gente sentir que tem algum fiapinho de tecido, a gente já poder tirar, porque senão depois fica marcado. Desce todo o tecido, delicadamente. Agora, você já pode tirar a fita dos 4 lados. E ele já está prontinho. Agora, é deixar ele secar por alguns minutos ou 1 hora. E vamos começar com a capa e a lombada. Esse daqui a gente tá fazendo direto no papelão. Nós vamos fazer a laminação do papel direto no papelão. Passamos cola em tudo. Aí aqui a gente procura pôr o mais próximo possível das margens, para não ter que ficar tendo trabalho de cortar e também aproveitando o papel. Porque ali do ladinho a gente vai poder fazer também a laminação da lombada. Passamos a mão, vimos que não tem nenhuma bolha. Agora, vamos colocar aqui a lombada. Mesmo processo. Passamos cola em toda a lombada. Coloca aqui também mais próximo da borda. Fixa, vira para o lado, passa a mão para tirar qualquer ruguinha ou bolha. Agora, nós vamos pegar o tecido que já secou. Eu cortei os 3 lados e agora eu tô cortando esse lado aqui para vocês verem. Então, a gente tira o excesso de papel. Aí, o tecido já vai estar prontinho para ser usado e não tem esse problema de ficar desfiando. Agora, nós vamos pegar aqui o nosso papel que também já secou um pouquinho e vamos tirar esse excesso de papel. Sempre com muito cuidado quando estiver usando o estilete. Pegue sempre uma lâmina afiada, porque aí também colabora para um bom acabamento no seu trabalho. E acabamento é uma coisa super importante, né? Ela valoriza demais a peça. Prontinha a contracapa. Vamos fazer o mesmo processo aqui com a lombada. Agora, essa parte aqui, bem pouquinha, a gente corta com a tesoura mesmo. E aqui terminamos com estilete. Prontinho. Agora, nós vamos unir as capas. Contracapa, lombada e a capa da frente. Para isso, nós vamos usar o papel craft.
Aqui o meu papel tem 8 centímetros de largura e o comprimento é maior ou igual o tamanho das capas. Nós vamos começar colocando a lombada no meio. Nós fazemos a colagem pelo interior da capa. Então, nós vamos passar a cola em toda a extensão aqui da lombada. Aqui nós vamos centralizar no papel. Se você tiver uma base de corte, dá para você visualizar ali. Se não, você pode medir com a régua. Não precisa ser nada assim exato, né? Mas o mais próximo possível, sobrando igualmente de ambos os lados. Aqui nós vamos cortar bem retinho, já esse excesso de papel. E aqui nós vamos usar um gabarito de 6 milímetros, que é a distância entre a capa e a lombada. Se você não tem um gabarito de 6 milímetros, você pode pegar 2 réguas, o lado oposto à numeração, que vai dar exatamente 6 milímetros. Você coloca ali juntinho a sua lombada e coloca a sua capa, vai ficar perfeito. Se você não tem 2 réguas, você pode medir 6 milímetros, fazer um traço e fazer a colagem normalmente. Aqui nós vamos passar um filete de cola, que é mais ou menos a proporção que nós vamos usar ali no papel craft. Colocamos aqui o nosso gabarito de 6 milímetros, uma régua aqui embaixo, que é para deixar a nossa capa bem retinha. Colocamos a capa aqui bem juntinho do gabarito e da régua. Agora, nós podemos tirar a régua e tirar o gabarito. Viramos para o outro lado, passamos a mão para evitar bolha, ruga ou qualquer outra coisa assim que não tenha uma colagem perfeita. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. A régua embaixo, vamos pegar a nossa capa, passar um filete de cola, igualzinho foi feito na outra. Agora, nós vamos aqui, posicionamos o gabarito direitinho, a régua embaixo e fazemos a colagem da capa. Aperta um pouquinho para que cole bem, pode tirar já a régua, o gabarito, viramos, passamos a mão, verificamos, tá tudo ok. E agora, nós vamos cortar esse excesso de papel aqui em cima. Pega o estilete sempre bem afiado e com cuidado. Tiramos esse excesso e pronto. Essa parte das canaletas é o lado de fora da capa. Aqui no cru vai o tecido laminado e no branco vai o tecido rosa. Agora, nós vamos medir aqui o tecido, porque nós vamos ter um avanço de tecido rosa ainda na capa. Então, nós vamos precisar cortar mais ou menos 3 centímetros. Você posiciona assim, olhando contra a luz. Aqui eu, por exemplo, não quero que corte essas florzinhas. Aqui do lado, você vai também vendo contra a luz a melhor posição para o seu desenho. Aqui no meu caso são as flores, então eu vou querer aqui. Como o tecido já é laminado, ele já fez uma marquinha ali.
Agora, uma coisa que eu errei aqui foi descer o tecido, porque se eu já tinha marcado ele ali em cima das florzinhas, eu não devia ter descido. Eu devia ter deixado do mesmo jeito. Mas não vai ter problema isso. Então, aqui a gente vai fazer uma marca com lápis, em cima, na lateral e embaixo, para que a gente possa depois cortar esse tecido aqui, que é próximo à lombada. Então, eu posicionei bem aqui nesse comprimento, na marca que eu fiz. As laterais não tem tanta importância. E aí, eu vou da lombada para fora, marcar 3 centímetros no tecido. Podia já ter marcado também aqui na capa, mas lá na frente vocês vão ver. E também marco aqui embaixo, deixando o meu tecido bem posicionado, da lombada para fora, 3 centímetros, marco ali no tecido. Agora, nós vamos cortar esse excesso, para ficar com o tamanho exato que a gente vai usar ali na capa. Estilete bem afiado e sempre com cuidado. Prontinho. E aí, tecido laminado não desfia nada. Aqui na capa que eu falei que a gente já podia ter marcado, na hora que estávamos fazendo a marcação do tecido, porque aqui na capa também, de novo, da lombada para fora, a gente marca 3 centímetros em cima e embaixo. Vamos passar um leve traço, porque daí eu tenho uma extensão onde é que eu vou passar a minha cola, entendeu? E também para colocar o tecido. Eu posso colocar ele tanto por esse ângulo, como do jeito que eu vou mostrar a seguir. Passamos a cola em toda a extensão. Mesmo que pegue um pouquinho fora ali da marcação, dá para ver, porque o grafite mostra, ok? Agora, nós viramos. Coloco o papel sobre a marcação que a gente fez nas laterais e no comprimento. Nós poderíamos também ter ido por cima naquela marcação que a gente fez lá dos 3 centímetros. Indo por esse lado também poderia. Mas o lado inverso dá mais segurança. Agora, você passa a mão para não ficar nenhuma bolha, nenhuma ruguinha. E agora, nós vamos colocar o tecido rosa. Para colocar o tecido rosa, a gente tem que fazer uma bainha, né? Que é para ficar um bom acabamento. Então, aqui a gente pega um papel de rascunho e vamos passar cola aqui na beiradinha com o pincel. E é só um filetinho de cola mesmo e mais ou menos meio centímetro. Se você tiver dificuldade, você pode marcar meio centímetro com um traço bem leve e fazer passar essa cola aqui. Agora, nós vamos virar, fazendo a bainha. Vira esses meio centímetros, passo o dedo delicadamente para que a cola não manche o tecido. Fazemos assim até embaixo. Agora, a gente usa a dobradeira como se fosse um ferro, para vincar bem. Passa delicadamente. Se você não tiver a dobradeira, você pode passar a régua. Se tiver algum fiapinho, você já vai e corta, porque senão ele vai aparecer. Aqui tem mais alguns, mas estão bem rentes, então você passa ali uma sujeirinha de cola
só para eles ficarem presos. Agora nós vamos passar cola nessa bainha. Colocamos o rascunho aqui por baixo. E vamos passar a cola novamente com o pincel. Essa cola vai ficar secando enquanto a gente vai passar a cola na capa. Mas depois nós vamos reforçar essa cola, porque ela precisa ter um bom acabamento na emenda, né, de um tecido com o outro. Agora aqui a gente vai trabalhar a capa. Carregamos o rolinho com a cola, passamos aqui no papelão cru e na lombada. Nessa canaleta, nós vamos passar a cola com o pincel e tomar cuidado para não ter excesso de cola, que é para não manchar o tecido. Eu sempre repito essa questão de manchar o tecido, porque às vezes você tá com um trabalho tão lindo e quando você vê, ele acabou sendo prejudicado porque ficou com a mancha de cola. Aqui, como eu disse, nós vamos reforçar agora a cola, que já está um pouquinho seca, e isso facilita bastante na hora da colagem. Agora aqui nós vamos colar meio centímetro em cima do tecido floral. Então, o tecido rosa vai avançar meio centímetro em cima do tecido floral, que é para dar o acabamento. Se você tiver dificuldade, como eu digo, você faz um traço com a régua bem fino e coloca o tecido um pouquinho além desse traço, que é para não ficar aparecendo grafite. Você desce o tecido, passa a mão, vem com a dobradeira, passa para vincar. E agora você vai o tecido nessa parte da capa ainda. Faz a marquinha dessa emenda. E agora, com a dobradeira, nós vamos aqui para a canaleta. Passo a dobradeira na canaleta. Não tendo muito excesso de cola, fica assim perfeito, né? Que quando você passa a dobradeira, você tá fixando bem o tecido, né? Se tivesse excesso de cola, já teria manchado. Agora, nós passamos a mão aqui sobre a lombada. Vemos que colou bem. E agora, a gente vai passar a cola aqui na canaleta com o pincel e depois com o rolinho em toda a extensão da capa branca. Aqui nós colocamos um papel de rascunho para passar a cola com mais segurança e também para não sujar a nossa base de corte. Carrega o rolinho e começa a passar a cola em toda a contracapa. Reforça aqui na canaleta, que ali é papel, seca mais rápido, né? Descemos delicadamente e agora eu vou usar a régua, para vocês verem que é o mesmo resultado que tem com a dobradeira. Então, a gente passa a régua aqui na canaleta. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Então, passando aqui a régua na canaleta, a régua tem que estar bem limpinha, porque se ela tiver ali suja de grafite ou de qualquer lápis, vai acabar saindo no teu tecido. Vai descendo o tecido delicadamente, para não ter nenhuma bolha, e pronto, ficou perfeito.
E assim a nossa capa já está tomando forma. Vai ficar bem bonito esse caderno. Agora aqui, nós temos que cortar os 4 lados para ficarem todos os lados iguais. Para isso, eu vou usar um gabarito de 1,5 cm. Se você não tiver, você marca com a régua e corta com estilete ou a tesoura, cortador circular, aquilo que for melhor para você. Esse jeito de cortar todos os lados iguais dá um acabamento perfeito para o seu trabalho. Agora aqui nós temos que cortar as 4 pontas. Usamos aqui essa régua que chama fio de cabelo. Você posiciona ela aqui e passa o estilete. Aqui sobra um pedacinho de papel, de tecido, né? Que é para cobrir o papelão aqui da pontinha. A altura do papelão, né? Fazemos isso na outra parte. Se você não tem um fio de cabelo, você pode cortar com a tesoura na diagonal. Então, você pega, corta em diagonal, lembrando que tem que ter uma sobrinha para virar e fazer acabamento. Se você não tiver dificuldade em cortar assim, você novamente marca um tracinho com a régua e corta. Agora, nós vamos colar todos esses lados, começando pela extensão maior. Depois a menor. Aqui também a colagem é feita com o pincel. Passamos cola proporcional ao tanto de tecido que nós vamos virar. Passamos na beiradinha. E agora, aqui na lombada, nós temos essas 2 preguinhas. Então, a gente faz um pique sem chegar no papelão, deixando uma sobrinha. Passa só um pouquinho da metade, que aí ele vai dar um bom acabamento na hora que você virar. Nós usamos uma espátula. Se você não tiver espátula, pode ser um cartão de banco, cartão de loja, pode ser uma régua. Passa bem e depois você vai vendo ali todas as partes. Aqui, onde fica a canaleta e a gente deu o pique, você passa a dobradeira, fica perfeito. Ali onde tem uma ruguinha, passou a dobradeira também, ficou perfeito. Agora, nós vamos fazer o arremate das pontinhas. Com a dobradeira, você vem, vira. Sobrou uma pontinha de tecido que a gente vai tirar daqui a pouco. Se você não tem a dobradeira, você pode fazer essa curvinha com a ponta do dedão. Virou aqui. E agora, vamos cortar esse excesso, esse biquinho. Eu prefiro cortar. Tem gente que deixa, mas eu gosto mais é quando fica cortadinho, porque daí não fica excesso de tecido. Passa a dobradeira e pronto. Vamos repetir esse processo embaixo. Agora, nós vamos ajeitar melhor isso aqui. Cortamos aqui na diagonal para ficar mais bonitinho.
dos 4 lados, se precisar, né? Tem uns que às vezes fica bem certinho. Pronto. Agora nós vamos passar a cola aqui na lateral e virar. Passa a cola nessa mesma proporção da quantidade de tecido, né? Que nós vamos virar. Passa a cola na pontinha e vira com a dobradeira. Virou, ajeitou. Ficou perfeito. Agora vamos fazer do outro lado também. Aqui, como é tecido, não é laminado, né? A gente tem que ter mais cuidado com a cola. Passamos ali o filete de cola nas pontinhas, reforçamos e viramos com a dobradeira. Se fica algum fiapinho, a gente corta, porque senão ele aparece depois. Ajeitamos os cantinhos. E agora, a capa tá aí, praticamente pronta, né? Já tomou forma. Esse caderno vai ficar bem bonito, como eu já falei. Aqui nós podemos vincar com a espátula, com a dobradeira. E agora, nós vamos para outra etapa, que é colocar as folhas de guarda para acabamento dessa capa. Na lombada, nós vamos usar o mesmo tecido que a gente usou fora. E para que ele ficasse mais encorpado, eu laminei o tecido. As duas folhas de guarda são em papel Color Plus, na cor verde água, gramatura 180. Uma folha A4 dá as duas folhas de guarda. Aqui eu já fiz uma barrinha para ficar com acabamento mais bonito do que aparecendo branco se ela fosse só cortada. E agora aqui embaixo eu vou passar a cola para vocês verem como foi que eu fiz. Super fácil, mas vou mostrar. Às vezes o iniciante não sabe, não é verdade? Pronto, viramos, passamos a dobradeira, perfeito. Não vou ter muita dificuldade em colar aqui, porque ele tá praticamente na medida do craft. Então, eu posiciono aqui em cima, lá embaixo, vai sobrar só um filetinho das bordas, né? E aqui nós vamos passar a cola no craft, toda a extensão. E depois, nós vamos passar a cola em toda a borda aqui dessa folha de guarda que vai ficar ali na lombada do caderno. Agora, a gente vai ali, posiciona bem aqui em cima, deixando sobrar só um filetinho, e a gente tá posicionando bem ali em cima do craft, né? Então, isso ajuda bastante. Vamos descendo, para ver se lá embaixo tá a mesma medida. Eu sei que aqui a câmera não pegou muito bem, mas vocês já vão ver. Passa a mão com cuidado, e agora passa a dobradeira. Vinca bem pouquinho, suave na canaleta, não precisa fazer força, porque esse aqui é o lado interior. Passamos a dobradeira em toda a extensão, faz essa dobra, que é já para ir formando, dando um formato. Sobrou o mesmo tantinho em cima e embaixo, e aí tá pronto. Agora, nós vamos colocar as folhas de guarda. Aqui, eu vou medir
para ver se tá tudo ok, nas medidas, tudo perfeito. E agora, então, eu posso passar a cola. Nós vamos passar a cola aqui primeiro no papelão. Toda a extensão aqui do papelão. E agora, nós vamos passar a cola em toda a borda aqui da guarda. Passou toda a cola. Agora, aqui a gente posiciona bem na pontinha, de fora para dentro. Só aquele filetinho que sobrou ali em cima, na lombada. Vamos descendo o papel, com cuidado. E vai passando a mão delicadamente. Agora, aqui, a gente vai poder passar a dobradeira, que é para evitar que fique alguma bolha, alguma ruguinha. Passou a dobradeira, tudo perfeito. Vamos colar o outro lado. Aqui fazemos o mesmo processo. Medimos para ver se está tudo certo, todos os lados, ok. Agora, passamos a cola aqui no papelão, toda a extensão do papelão. E agora, nós vamos passar da mesma maneira na folha de guarda, nas bordas, somente nas bordas. Passou cola em todas as laterais. Vamos agora colar na capa. Colocamos novamente aqui na pontinha de fora para dentro, alinhando, né? Desce com cuidado, passa a mão e em seguida a dobradeira. Prontinho. Agora, na próxima aula, a gente dá continuidade com o miolo do caderno. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ter prazer em responder. Então, até breve.